Você deve estar assim, ah, nossa, quadrinhos são um saco pra ler, eu leio mangá, mangá é compra do volume 1 e vai embora. Não tem segredo, não tem aquelas drogas de spin-off, 1500 revistas sobre o meu negócio. Não. O ler quadrinhos é uma bagunça? Em parte. É impossível? Não, porque senão ninguém leria. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Então eu vou dar uma explicaçãozinha básica pra vocês. O que acontece? Vamos pegar de exemplo o Homem-Aranha, certo? Temos o Homem-Aranha. O Homem-Aranha ele surgiu ali na década de 60, 70, criado pelo Stan Lee, certo? Ele surgiu no Amazing Fantasy número 16. Errou! Ele apareceu e depois ele teve a revista The Amazing Spider-Man. Agora essa The Amazing Spider-Man tá no número 796. Errou! Ou seja, foram publicadas 796 histórias do Homem-Aranha nessa revista Amazing Spider-Man, certo? Imagina que isso aqui é uma revista, sabe? Tipo, Veja, Isto É, sei lá. Desde lá está sendo publicado, certo? Você precisa necessariamente ler tudo? Não sei. Nós temos autores que nós chamamos esses períodos os quais esses autores e desenhistas escrevem de fases. Normalmente é uma fase que tem um autor, um roteirista e um desenhista. A primeira do Homem-Aranha, por exemplo, como eu estava falando, é o Stan Lee e o Steve Ditko. E eles escrevem várias e várias edições. Eles têm recordes de serem os autores que falam mais tempos numa revista. Aí beleza. Vamos por partes. Como diria Jack Stripador. Nós temos mensalmente uma revista do Homem-Aranha, The Amazing Spider-Man, que tem 32 páginas, vai fazer por volta de 50 anos. Beleza? Estou errado nessa conta aí de tempo, mas... Beleza, você entendeu que tem essa parte? Aí o que acontece? Cada fase, os autores eles pegam durante determinado número de edições e vão escrever. Tem autores que ficam como Bendis, que ficou 200 edições escrevendo o espetacular Homem-Aranha do Universo Ultimate. E tem autores que ficam 6 edições, 12 edições, às vezes ficam 40, depende muito. Por exemplo, vamos pegar aqui um encadernado aqui, eu fiz uma pilhazinha para explicar. A gente tem esse encadernado da Nova Marvel, que é um conjunto de 6 mensais. Cada mensal tem por volta de 32 páginas, e esse aqui tem 140 páginas. Tem 6 edições. Ele é escrito pelo Paul Duggan, que ele é um humorista e tal, e desenhista pelo Moore. Não um Alan Moore, óbvio, por um Moore aí, enfim, isso aqui é só para explicar. Essa edição, que tem aqui, foram lançados em coisas que chamamos de mensais, que é isso aqui. Que são aquelas HQs fininhas, de brochura. Eu não gosto de mensal, particularmente eu não compro nenhuma. Eu comprei uma quando eu tinha 6 anos e depois quase nunca mais. Foram bem poucas vezes que eu comprei. E o que acontece? A gente tem essa edição em capa dura. O que essa edição fez? Ela compilou as 6 edições que nós tínhamos das fininhas aqui, na revista do Deadpool. E aqui nós temos um encadernado sobre o Deadpool. Isso aqui que a gente chama de encadernado, que é quando você pega histórias que foram publicadas em mensais e juntamos e trazemos aqui. E aí a gente tem um encadernado de mensais, certo? Onde nós temos uma fase do Deadpool, ou seja, um arco do Deadpool. Arcos nós também temos nos mangás. Por exemplo, nós temos em Dragon Ball o arco do Freeza, certo? Ou Naruto nós temos o arco da Katsuki, ou o arco da batalha contra o Gaara, sei lá, entendeu? Vamos lá para o Dragon Ball. No Freeza, a saga do Freeza começa aí quando vai o Gohan, a Bulma e o Kuririn pro espaço, certo? E aquele arco se fecha quando eles voltam pra Terra e o Trunks aparece. Quando o Trunks aparece e mata o Freeza, ali fecha o arco e começa uma nova história. Nos quadrinhos, você tem uma coisa que você pode fazer o seguinte. Você pode valorizar a cronologia e utilizar aquilo para continuar a história ou jogar aquilo que aconteceu no mato. Isso acontece. Acontece com frequência? Nem sempre. Porque normalmente são detalhes. Você não vai ter um autor que vai chegar do nada, olha, a Gwen tá viva. A Gwen Stacy do Homem-Aranha. Ah, a Gwen tá viva, não aconteceu nada. Não tá lembrado não. Não, nunca nem vi. E aí, agora que vocês entenderam, a gente tem publicado nesses encadernados. Aí o que acontece? Nós temos edições caríssimas e tal. Vamos supor que lançou um material na década de 80. Um material muito clássico, por exemplo, a Lendas da DC, onde nós temos Arqueiro Verde e Lanterna Verde. Ele é do Neil Adams e tal, e do Dennis O'Neil. E o que acontece? Nós temos ele,
foi publicado na década de 70 e foi republicado no Brasil nessa edição aqui. Esse é composto por 3 volumes. Isso aqui é uma edição especial histórica, onde ele vai pegar histórias clássicas e republicar num material diferente. Normalmente essas histórias, elas têm isso aqui no papel jornal, sabe? E tal, eu não sou muito fã, eu prefiro o LWC. Algum dia eu explico sobre essa questão dos papéis, mas simplificando. E aí eles republicam essas histórias clássicas. Essas histórias clássicas, elas são republicadas porque normalmente elas são boas ou importantes para a cronologia. Agora vamos voltando para explicar. As mensais, certo? Nós temos as mensais. São publicados nos Estados Unidos mensalmente, correto? No Brasil, nós não temos como publicar todas as mensais, certo? Então o que a gente faz? Porque o nosso mercado está em desenvolvimento, nós fazemos isso, lançamos encadernados. Agora você pode me perguntar, qual a diferença desse Deadpool aqui para esse encadernado aqui da Batgirl? Esse da Batgirl, o Universo Rebirth, que é o recomeço da DC, para quem quiser começar a ler, eu recomendo, eu acho um começo bacana, que tem histórias legais e tal, mas para leitores antigos também é bacana. Nós temos aqui 6 mensais da Batgirl, que é do Rafael Albuquerque e do Hope Larson. Tá até autografado essa minha edição, na verdade, pelo Rafael Albuquerque. Você tem aqui isso aqui, certo? Aí, tá lançando agora a fase do Rebirth aqui no Brasil. Em mensais ali e tal, mas não venderia se nós tivéssemos uma revista da Batgirl. Então, o que eles fazem? Eles juntam, compilam e vendem esses encadernados como se fosse uma espécie de mensal de luxo, talvez. Eles são publicados em volumes e assim você tem a coleção. Isso seria esse tipo de encadernado. E aí nós temos os mix. Eu não tenho nenhum, como eu disse, eu não compro mensais e mix eu não gosto. Mix são o quê? Eles juntam por uma edição de por volta de 120, 150 páginas e nesse mix você vai ter vários títulos, como por exemplo, nós temos um X-Men Extra. Aí vai ter a revista dos Surpreendentes X-Men, Fabulosos X-Men, Deadpool Extra e mais alguma outra de, sei lá, X-Men Rosa ou qualquer coisa assim. E aí você vai ter lá nesse mix. E vai ser esse conjunto de histórias. E nós temos os mensais comuns, que são fechados. Olha, isso aqui é sobre esse personagem, já era. Sobre o espetacular Homem-Aranha, que nós temos aqui. Aí você só tem a história do Homem-Aranha. No mix não. No mix pode acontecer de você comprar um mix só pra você ler a história de outro personagem nada a ver, sabe? Por exemplo, Novos Vingadores, que é uma fase que está sendo publicada da nova Marvel e tal, tinha sido publicada na verdade, ela vinha no mix. Aí você tinha que ler Novos Vingadores, mais Inumanos, se eu não me engano, e mais outra. E aí você fica mó bagunça e tal. E aí o que acontece? Depois que acabam esses mix e se a história vale a pena, eles vão e juntam nesse encadernado. E aí você decide que colecionador você é. E o que acontece? Nos Estados Unidos eles lançam os quadrinhos e para chegar no Brasil a gente tem um atraso, uma retardada de 1 ano. Ou seja, o que acontece lá, para chegar aqui no Brasil leva 1 ano para acontecer. Tanto que agora a gente está tendo o final da Guerra Civil 2 e eles já estão lá no Marvel Legacy. Não, tá começando até outra saga lá e tal. E aí, nós temos esses encadernados. Aí, esse déficit de 1 ano, a gente acaba tendo spoilers, acaba estragando a leitura. Então, eu não gosto de mensais por isso, porque no final das contas não vai valer muito a pena pra mim, particularmente. Mas se você tá começando, pega uma mensal, tenta procurar uma número 1. Acontece, volta e meia tem alguma coisa no número 1 na banca. Isso é certeza. E aí nós temos essas super ultra edições de fucking luxo. Como o Sandman. Opa, meu flash acabou! Que delícia! E nós temos essas super ultra edições de luxo como Sandman. Sandman, que é do Neil Gaiman, ela foi publicada em 75 edições formatinhos americanos na década final de 80 e início de 90. E o que aconteceu? É uma história clássica que ganhou prêmios pra tudo que é lado e eles juntam e fazem esses hiper mega blaster megazórdicos encadernados. Esse aqui custa R$145, preço de capa. Bando de burguês, safado! Eu paguei 80, você consegue pagar bem mais barato, mas ele é caro. Isso é um artigo de luxo. Você pode questionar, você como colecionador, não gosto de papel, não gosto desse trambolho e tal, mas isso aqui é um dos materiais de maior acabamento gráfico que a gente vai ter aqui. Claro, tem Reino do Amanhã, tem a coleção da Alex Ross, enfim, isso aqui é só pra quem tá começando, eu quero dar um norte. Com o passar do tempo, eu leio o quadrinho já vai fazer por volta de uns 10 anos. Então, com o passar dos anos, você vai adquirindo conhecimento e entendendo cada vez mais como funciona esse universo. E conforme você vai entendendo, vai ficando mais fácil e tal. Então não precisa ter uma pressa toda ferrada, lascada, porque uma hora você vai conseguir entender. E no geral, você pra quem tá começando a ler, eu recomendo que vá procurar essa fase da nova Marvel, que são essa aqui, as lombadas brancas.
Elas são histórias legais, muitas delas pelo menos, algumas não são tanto. E lá você vai encontrar histórias pra você se nortear. E agora que tá acontecendo a saga do Thanos, o Thanos é um personagem que tá aparecendo bastante no universo recente da Marvel. Então você pode dar uma olhada, você pode ler alguns materiais antes. E claro, também tem uns materiais históricos do Marvel Deluxe. Eu não tenho nenhum Marvel Deluxe, mas vamos rapidão. Aqui nós temos a Salvati, correto? Temos aqui a nossa querida Salvatizinha, a amável. E o que é a Salvati? A Salvati, ela parte daquele mesmo princípio das fases. Essa aqui é a que a gente chama de coleção da capa preta, onde ele vai compilar 6 a 10 edições de encadernados de fases famosas. No caso, ele vai juntar os encadernados das melhores histórias da Marvel, teoricamente, porque tem zumbis Marvel ali. Eu chorei lendo aquela droga. E o que acontece? Você quer começar a colecionar. Você vai pegar essa coleçãozinha, por exemplo. São quinzenal, você paga por volta de R$40. Se você for esperto, conseguir um desconto com o banqueiro, você paga 35. Aí você dá seus pulos aí você consegue. Aí ela forma lombada, que são as coleções de lombada, que isso acontece com uma boa frequência. Nós temos um problema de pessoas que ficam de mimimi, porque tem gente que compra e gosta de zelar pela lombada. Isso aí não é mais discussão pra agora. Mas essa aqui é uma outra forma de você começar a ler, onde você pega histórias mais importantes e você compra. E por exemplo, nós temos aqui Capitão América, Tempo Esgotado. E nós temos pela parte da Panini, esse encadernado aqui, Capitão América Soldado Invernal, que vai compilar esse encadernado. Opa, tinha acabado de parar de gravar, então vou acabar rapidinho porque tá acabando aqui a bateria. E é o seguinte, nós temos essas duas edições, que é da Salvati, que vai compilar nesse Capitão América Soldado Invernal. E aí você vai ter essa coleção. E aí você decide qual você prefere. E eu gosto da Salvati porque forma lombada e eu tenho toda a coleção com várias e boas histórias. Agora, quem prefere, não tem tantas que eu gosto. Aí você vai comprar o Deluxe ou você compra esses aqui e coloca adesivo de lombada se você quiser e tal. Algum dia a gente pode falar mais sobre essas questões do colecionismo, porque tem muita coisa, tem questão de brindes, que, por exemplo, eu coleciono marcadores e uma cacetada de coisa. E bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí suas perguntas na descrição, vamos conversar mais aí. E você que está começando a ler quadrinhos, você quer saber mais alguma coisa? A gente pode fazer uma parte 2, uma continuação do vídeo, ou até eu refaço esse vídeo se eu esqueci de alguma coisa muito importante. Bem, espero que vocês tenham gostado, até mais, falou e tchau.